Felipe, é o seguinte, cara, a gente precisa trocar uma ideia sobre uma parada muito importante que tá rolando no futebol brasileiro, que é uma liminar que o Flamengo conseguiu na justiça, que tá impedindo com que os clubes recebam uma receita da Libra, cara. E vamos entender essa história indo lá pra coluna do Rodrigo Capello, que é no Estadão, tá? Vamos aqui entender essa história. Flamengo impede pagamento de 77 milhões de reais da Globo aos clubes da Libra na justiça. Entenda. Estourou o desentendimento entre Flamengo e os demais clubes da Libra. O Clube da Gávea conseguiu, na noite da última quarta-feira, uma decisão liminar na Justiça do Rio de Janeiro para que a Globo deposite em juízo valores referentes ao Campeonato Brasileiro de 2025. A Libra prepara o contra-ataque jurídico para destravar a quantia, com o agravo de instrumento que deve ser enviado ao TJ do Rio de Janeiro ainda no dia de ontem, na quinta-feira. O pagamento em questão soma 77,1 milhões de reais, correspondente ao segundo depósito dessa temporada relacionado aos direitos de transmissão. O primeiro foi realizado em 25 de julho, no total de 76,6 milhões de reais. O segundo está previsto para ser executado, na última quinta. Há mais duas parcelas a pagar, uma em novembro, outra após o término do campeonato. A divergência entre os clubes se arrasta desde o começo do ano. Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, contratou o executivo Marcelo Campos Pinto, ex-Globo, e um dos responsáveis por simplesmente demolir o Clube dos 13, para representar os interesses comerciais do clube no âmbito da Libra a partir de fevereiro. Em abril, o representante manifestou em reunião do bloco o intuito de discutir os critérios de distribuição de receitas do contrato de televisão. O ponto de desgaste entre os clubes está na maneira como a Libra distribui suas verbas de acordo com a audiência das transmissões. O contrato do bloco com a Globo prevê a divisão dos valores do Brasileiro em 40% iguais para todos os membros da primeira divisão, 30% de acordo com as posições na tabela e 30% conforme a audiência. O Flamengo discorda especificamente dos termos para os 30% relativos à audiência. Em seu estatuto social, a Libra prevê a distribuição desse percentual assim. Abre aspas. 30% vinculado à audiência, calculada de acordo com a porcentagem de audiência de cada clube associado sobre o total dos clubes associados na Série A por plataforma de transmissão ou streaming, ponderada pela contribuição de tal plataforma às receitas de transmissão e streaming através da seguinte fórmula: porcentagem de audiência de cada clube, que seria a soma do número de indivíduos que assistiram os jogos ao vivo do clube como mandante e visitante mais 2, pelo número total de indivíduos que assistiram os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro na plataforma, fecha aspas. O texto estabelece que, em primeiro, haja apuração do percentual de cada clube sobre o total da audiência. O cálculo é a soma dos indivíduos que assistiram às partidas de mandante e visitante, dividida pelo total de espectadores do campeonato inteiro. Então os clubes recebem o percentual que lhes compete. O estatuto foi assinado pelo Flamengo em 2024, quando seu presidente ainda era Rodolfo Landim. Se o Flamengo assinou, mesmo na figura de um outro presidente, como o Flamengo conseguiu barrar esse pagamento na justiça, né? Para você ver como que a justiça muitas vezes é complexa, para dizer o mínimo. O contrato da Libra com a Globo não determina quanto a emissora paga por cada plataforma que transmite o futebol, televisão aberta, fechada e pay-per-view. Em vez disso, o contrato diz que há uma remuneração de 1,17 bilhão por temporada do Campeonato Brasileiro pela compra de todo o pacote, o que é muito baixo. A LFU fez muito mais dinheiro. No entendimento do Flamengo, o estatuto não é suficiente para determinar o pagamento da parcela vinculada à audiência. Como o texto diz que o dinheiro será distribuído considerando a contribuição de tal plataforma às receitas de transmissão e streaming, mas não foi estabelecida a importância do pay-per-view no contrato, deveria haver um complemento deliberado e aprovado por unanimidade na Libra. O caso motivou discussões em reuniões do bloco a partir de abril, organizadas com a participação do executivo Silvio Matos, contratado pela Libra para auxiliá-la nesse processo de formação da Liga. Tentando encontrar solução para o impasse, o Matos demonstrou aos presidentes
diferentes cenários para determinar a divisão do dinheiro. O Flamengo afirmava estar disposto a aceitar um cenário intermediário entre a preferência dos demais dirigentes e a sua própria demanda para 2025. A diretoria rubro-negra passou a conversar com os clubes individualmente para apresentar os seus argumentos. Durante as negociações, a diretoria do Flamengo apresentou a sua proposta. O dinheiro da audiência deveria ser distribuído de maneira a refletir a quantidade de assinantes do Premier, o pay-per-view da Globo. Ou seja, os caras querem mudar a regra depois de terem assinado. Assim, se o clube detiver 20% dos cadastrados, por exemplo, deveria receber 20% sobre o pagamento de cada parcela de audiência. Em 26 de agosto, houve reunião da Libra para deliberar sobre o assunto. O Volta Redonda foi o único a votar a favor da divisão oferecida pelo Flamengo. O Paysandu se absteve. Nenhum dos dois disputa atualmente a primeira divisão. Todos os demais votaram contra a proposta rubro-negra. Caso a proposta rubro-negra tivesse sido aceita, o Flamengo teria um montante de 18,8 milhões a receber da Globo na parcela do dia 25 de setembro, em vez de 17,4. Trata-se de uma diferença de 1,3 milhão nesse pagamento. A alteração perduraria nas parcelas seguintes até a conclusão do contrato em 2029. Sem a aprovação da proposta, o Flamengo partiu para ação judicial a fim de evitar que a Globo execute os pagamentos de acordo com os critérios que a sua diretoria discorda. Ele se apoia em um artigo do Estatuto da Libra que obriga a haver unanimidade em questões que tratem da distribuição do dinheiro. O argumento da diretoria para a justiça é que, caso o pagamento seja executado pela Globo, o clube será lesado. A liminar foi concedida dando razão aos rubro-negros pela desembargadora Lucilena do Passo, do TJ do Rio de Janeiro. Procurada, a Globo afirmou não comentar casos sobre júdice. É isso, Felipe. O Flamengo querendo mudar as regras com a coisa rolando, e isso, além de ser um absurdo, porque o próprio Flamengo assinou e agora está se valendo de uma outra regra do estatuto, que é que tem que haver unanimidade na hora da divisão de dinheiro, para poder tumultuar e então se valer dos seus próprios interesses para tentar ganhar mais do que ele mesmo assinou lá atrás. Isso mostra muito também como que nós estamos brutalmente distantes de uma liga no futebol brasileiro, né? Com certeza, cara. Com certeza. Não se respeita o contrato que foi assinado lá atrás. Essa história do Flamengo com a Libra é o típico caso do cara que pegou o contrato do antigo dono do imóvel e falou, pô, como que o cara assinou isso aqui? Beleza, mas tá assinado, vai fazer o quê? Vai brigar na justiça? Vai travar um contrato que já tá assinado? E Felipe, tem só para complementar aqui, o Igor Siqueira e o Rodrigo Matos também falaram sobre isso no UOL. E aqui tem todo o resumo da matéria do Rodrigo que eu já li, vocês já entenderam do que se trata, mas tem algumas coisas que vão além. Ele fala aqui, ó, se o bloqueio prevalecer até o final do ano, por exemplo, significa que 230 milhões de reais ficarão travados em discussão na justiça. A medida trava o dinheiro do próprio Flamengo e dos demais clubes da Série A, como Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória. Aí tem aqui, Felipe, dirigentes entendem que o movimento é uma tentativa do Flamengo de sufocar os membros do próprio bloco para mudança nos critérios de distribuição da verba referente à audiência, que representa 30% do total. Ou seja, o Flamengo, eles interpretam que a estratégia do Flamengo é sufocar os clubes que precisam dessas receitas para pagar salários, para dizer, então tá bom, vocês venceram. Não vão vir comigo, não? Vai dar a divisão do seu jeito e leva um a mais aí, porque a gente está precisando desse dinheiro, sacou? O Flamengo, por sua vez, entende que a disputa na justiça foi o caminho mais viável para resolver um debate que dura cerca de 10 meses. Ai, Felipe, que situação, hein, velho? Cara, mas eu não entendi uma parada aí. O Flamengo travou, entrou na justiça e isso automaticamente trava o recebimento do dinheiro dos outros clubes. Porque é o seguinte, cada pagamento que é feito pela Globo para os clubes da Libra é feita conjuntamente, até porque tem uma parte ali do valor que ela é dividida igualitariamente, que são os 40% de todos os direitos. Então a Globo paga isso em parcelas. A parcela desse mês é de 77 milhões. E ela é dividida de acordo com todas essas porcentagens que os clubes têm a receber. Quando o Flamengo trava
Ninguém recebe. o pagamento ninguém recebe, porque aí a Globo tem que depositar em juízo. Ou Ou seja, seja, o Flamengo faz isso para pressionar os a clubes Libra e pressionar os clubes a irem com ele a irem com ele. contra a Libra. Exatamente, porque os clubes precisam desse dinheiro porque é fluxo de caixa, os caras precisam pagar salário. E o Flamengo tá bem financeiramente, então ele não precisa. Ele não vai fazer tanta Então falta, né? ele pressiona o Red Bull, o Santos, o Vitória, imagina, brigando para não cair, precisando do dinheiro. Os caras sufocam. É impressionante. Cara, é a lei do mais forte. Isso aqui, cara, é asqueroso. É asqueroso, na moral. Na moral, asqueroso. Nossa, cara, que situação, hein? Ou Nossa, seja, nunca teremos uma liga, cara. nunca, velho. Nunca esquece. Nunca, nunca. Não adianta a gente ficar cobrando profissionalismo e tal. O que a gente vai ter é esse fair play financeiro aí, que a gente não sabe como será montado, quais serão as obrigações, as leis, no que será pautado, é o fair play da CBF. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas liga, união dos clubes, jamais, cara. Não Jamais. esquece.